A paz do Senhor Jesus, boa noite a todos, mais uma vez, que Deus venha abençoar a vida de todos, né? Esse dia abençoado, acabei de chegar de um culto maravilhoso, culto de ensino, onde levei a palavra para os irmãos, para os membros, e quero trazer uma reflexão, porque para mim não foi uma afronta, foi um elogio, né? Falar sobre a conserva, os cristãos dentro da lata de conserva. Todos sabem que a conserva é para preservar, para durar mais tempo, para ter uma substância maior, uma durabilidade maior. E Jesus nos dá um exemplo. Sabeis vós que antes do mundo vos odiou a mim primeiro. Livro de Mateus capítulo 5, versículo 12 e 13, está aqui. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser espido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas num velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Quando o diabo tenta nos envergonhar, tenta nos afrontar, de toda maneira ele se esquece que nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que zela por nós. Ainda que nós passamos por luta, por tribulação, temos um Deus que tem um zelo grande pelas nossas vidas. E a conserva não foi nada mais do que um elogio. Entendo a revolta daqueles que adoram o inimigo, que estão do outro lado. Jesus revela e mostra que antes de nós, os profetas foram odiados. Vamos ver o que a igreja da Ásia Menor passa, o declive espiritual que aquela igreja passa, a situação caótica que a igreja passa, aonde todos os apóstolos morrem e resta um que fica isolado na ilha de Patmos. Todos conhecem a história do apóstolo João, quando ele ficou isolado na ilha de Patmos. E assim ele escrevia cartas à igreja, para que o evangelho não morresse, para que chegasse até nós. Entrando dentro da arqueologia, vemos o livro de Apocalipse como um livro tão importante para o avivamento da igreja, como o chamado livro das revelações, revelando para nós coisas tão profundas sobre o acontecimento dos últimos tempos. E nós sabemos que Daniel escreve sobre a falsa paz que viria sobre o mundo. Muitos estão adormecidos, não estão vendo, porque como diz um vídeo, que quando você dá espetáculo, faz o palhaço se sentir à vontade no show. Você dá circo para ele fazer a sua palhaçada. E muitos aplaudem, dá ibope.
É isso que ele quer. Chamar atenção, porque tá vendo que não faz nada a não ser perseguir. O Brasil já vive a era da perseguição. Estamos sendo perseguidos há muito tempo. Há muito tempo começou essa perseguição contra os cristãos. Não é a primeira nem a segunda. Porque lá no livro de Apocalipse nós vemos. Vamos lá, Apocalipse 2:5. O que revela o apóstolo João? Ele escreve a carta à igreja de Esmina, Filadélfia. Carta às igrejas. E nós vemos no livro de Apocalipse 2:5, ele escrevendo a carta à igreja de Éfeso. No capítulo 2, até o versículo 5, nós vamos ler do versículo 2. Conheço as tuas obras, assim o teu labor, como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova a si mesmo, declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste prova, por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volte à prática das primeiras obras. Se não venho a ti, e moverei do teu lugar, Alamandergue, é o teu candeeiro. Caso não te arrependa, removerei a tua luz. Quando não tem arrependimento, acontece isso. Você fica vazio, sem o Espírito Santo, sem a presença de Deus, que sacia a sua fome, sacia a sua sede. Porque Jesus, ele diz: eu sou a fonte da vida. Aquele que tem sede, vem a mim, e eu matarei. Saciarei o desejo, a sua sede. Se tem fome, venha, porque te darei a fonte da água da vida. Alimentarei a sua carne. O diabo, ele é tão sujo que ele lança 5 dias para enganar pessoas, com uma festa que começa em Sodoma e Gomorra, para oferecer sacrifícios a Moloque. Aí vem um homem que diz ser presidente da república e entra com uma imagem que nós conhecemos, nós cristãos, quem estuda, quem já estudou teologia, sabe o que eu estou falando. Entra como uma imagem de uma entidade, não somente ele, mas também sua companheira, para desafiar cristão, para nos desafiar. Eu aceito o desafio dele, mas eu digo, eu queria estar frente a frente com ele, para ver se ele tem argumento, palavra, mas eu quero lição. Porque confrontar ele sabe que ele não mexeu com cristão, ele mexeu com um Deus vivo. Porque a palavra diz: ai daquele que fizer tropeçar um dos meus pequeninos. Quem dá ibope à festa da carnalidade? Ah, tá tendo carnaval gospel, eu vou participar. Meu irmão, não existe nada de carnaval gospel, cai na real. O diabo tá te enganando. Quantos que estão lá, meu irmão, estão recebendo um cachê gordo para fazer parte dessa barganha, dessa patifaria, dessa mentira, desse engano.
Apocalipse capítulo 3. Ele escreve a carta à igreja de Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, bem que tens nome de que vive, porém está morto. Quantos que estão lá, meu irmão, que tem a aparência de vivo, mas está morto? E Paulo chama o arrependimento no capítulo 5, verso 14. Desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará, vai vir sobre você uma luz. Pois é necessário que você se desperte, que você abra seus olhos. O inimigo vem nos confrontar, e nós vencemos a guerra de joelhos, porque a minha guerra, a tua guerra, não é contra carne nem sangue, mas é contra os principados e potestades que operam nas regiões celestes. E ele anda ao nosso derredor, procurando uma brecha, uma oportunidade para nos tragar, para destruir o projeto que Deus começou na nossa vida, a tradicional família, porque eles querem colocar na mente das nossas crianças, dos nossos filhos, eles querem injetar de qualquer maneira, como esse joguinho diabólico do Roblox, a qual todos vêm falar mal. Estava vendo a reportagem da mãe que chegou e pegou uma criança de 4 ou 5 anos de idade, que ouviu alguém que estava por trás com a mente diabólica, falando para a criança se suicidar, tirar a própria vida. E eles dizem que são amor, que não faz nada de mal. Cristo não precisa de barganha, de sacrifício humano, de sangue de animal derramado, porque o Cordeiro já deu a vida por mim e por você, derramado na cruz do Calvário. Ele se fez culpado no meu lugar, no teu lugar. Deixa ele curar essa depressão, deixa ele curar, meu irmão, esse vazio que tem tomado tua alma. E você acha que precisa de estar cercado de pessoas, rodeado de pessoas. Entenda, Jesus esteve com 12, que em Zacarias 3:7 ele chamava de amigo, mas ele diz: fui abandonado, traído e esquecido pelos meus amigos. Por quê? Fraquejou, mas não largou a fé, não abandonou. Outro o traiu. Ele sabia que Judas era traidor, mas nem por isso ele expulsou Judas. Entenda que todo Judas tem que fazer parte da tua história. E eu entendo que aquela lata mostrando a conserva quer dizer que Deus está nos guardando, que o diabo pode vir com toda a afronta, com o que quiser, que nós estamos guardados, porque aquele que habita debaixo das asas do Onipotente terá descanso. Boa noite, paz do Senhor, meu irmão. Aquele que está debaixo da potente mão de Deus está guardado, protegido. O mal não lhe toca, a seta não lhe atinge. O diabo, ele tem raiva, ele tem ódio, porque ele sabe que você tem um protetor, que você tem um guarda, o guarda de Israel, que está vendo tudo. Os seus olhos é como chama de fogo, e dele ninguém pode escapar. Vou orar sim, Yasmin. Eu vou orar por ela, meu irmão, tenha calma.
Deus está às portas, Ele bate. Se você der ouvido, 2 Crônicas 7,14. Se você escutar a voz dele, der ouvido, estiver atento, ele entra na tua casa, ceia com você, você com ele. Ele quer ter parte da tua vida. Ele quer fazer parte da tua história. Mas depende de você. Só um minuto. Não depende do homem. Depende de você, de mim. Jesus, ele deu a vida por mim e por você. Nós éramos bastardos, não tínhamos direito à salvação. Mas algo acontece, uma mulher vai até o túmulo e não encontra ninguém. Porém, um anjo aparece e pergunta: por que choras? E por que procura entre os mortos aquele que vive? O véu se rasga de cima a baixo, nos dando o direito de ser chamado de filhos, filhos de Deus. Mas é chamado de filho aquele quem o aceita como único e suficiente Salvador da sua vida. Entrega a sua vida a Ele. Confia no Senhor. Porque tem um tempo que o salmista escreve, Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu a voz do meu clamor. Mas no Salmo 70 a oração dele é diferente. Ele clama por socorro. Apressa-te, Senhor, em nos socorrer. Deus vai trazer o socorro, o refrigério para essa geração em meio ao caos. Porque quando todo mundo pensou que estava acabado, que não tinha mais evangelho, o apóstolo João estava escrevendo as cartas às igrejas da Ásia Menor. Por causa do declive espiritual. Então alguém fala: peraí, nós já acabamos com todos, o que está acontecendo? Então jogam João dentro de uma caldeira ardente, de óleo fervente. E dizem: agora já era, acabou. Mas o mesmo que estava com Daniel, com Sadraque, Mesaque e Abidnego, dentro da fornalha de fogo ardente, estava também com o apóstolo João, passeando de um lado para o outro. Entenda que nem a sua roupa, aleluia, queimou, porque ninguém pode tocar no ungido do Senhor. Se Deus te escolheu, pode se levantar o inferno, pode se levantar a nação, pode se levantar o mundo, oh glória, alabracalabandergue, alabracalabandarábia, mas nada vai tocar em você. Porque quem te prometeu, meu irmão, ele garante a tua vitória. Ele sabe do que você é capaz. Ele sabe que você tem coragem. Deus está repreendendo agora, nesse momento, o espírito de suicídio que está rodeando, cercando uma pessoa. Deus manda dizer: não te preocupa, descansa. Espera, confia, porque eu vou sarar, eu vou curar. Ela é Bandergia, Alavassúria, Alabracalamandarábia. Está vindo aí, meu irmão, uma grande tempestade sobre o Brasil. E eu não estou falando, meu irmão, de chuva, de raio, não. Eu estou falando de uma tempestade espiritual, a qual vai sacudir muitos. Muitos vão chorar. Deus vai preparar e levar muitos, porque não vai aguentar a dor da perseguição da igreja, que já começou.
Jesus já está às portas. Ele está preparando o teu povo. Então desperta, oriande, calabande, calabarassúria. Ele está vendo tudo que você está passando. Ele conhece a sua dor. Elevai, kendergue, anabe, assubi, acandarácia. Ele sabe do teu problema, da sua dificuldade. Ele vai restituir, restaurar os teus sonhos. Ele vai escrever uma nova história na tua vida. Não te preocupa, porque Ele está dizendo que o perfeito louvor sairá da tua boca e nada impedirá o agir de Deus na tua vida. Nada vai atrapalhar aquilo que Deus te prometeu. Oria calabandergue, alabra calabarassúria. É tempo de despertar. É tempo da igreja se levantar. É tempo da igreja acordar e dizer basta, chega, e ir para a guerra. Bater de frente com o inimigo, não fugir como um covarde. Não se esconder do inimigo. Tá na hora de nós levantar a cabeça, bater de frente contra o sistema, contra o inimigo que querem calar nossa voz. Só um momento. Eu vou encerrar e vou te trazer uma palavra. A maior palavra, a maior revelação está aqui, olha. Jesus está dizendo para o seu povo que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. E nós estamos vendo um robô sendo criado por inteligência artificial. Nós estamos vendo, meu irmão, a guerra cada dia mais evoluída. Aleluia, por causa da ciência. Nós estamos vendo pessoas sendo destruídas. O mundo acabando aos poucos por causa da hipocrisia do homem, da ganância, da soberba, da avareza. Enderi alabanaragai ostergue alabreca alabarassúria. Elevai de ostergue alabraca mando rebinai. Eleva a súria. Deus manda dizer para uma pessoa: eu sei da tua dificuldade, sei dos teus problemas, sei da tua dor. E digo assim: eu, Senhor, Alfa e Ômega, começo, meio e fim, estou dando hoje ordem para que o anjo vá até tua casa, entre com cura, toque no teu corpo físico e arranque essa enfermidade que foi plantada através de um trabalho. Algo que você ganhou, e eu vejo uma peça de roupa, e Deus está dizendo: abra mão de tudo aquilo que te afasta e te afastou da minha presença, porque é tempo, é hora do despertar, é hora de você abrir os seus olhos. Oriande calabandergia. O levar súbria calabandarácia. É tempo de você cantar o hino da vitória. E Deus manda dizer ainda mais: dentro de pouco tempo, uma pessoa vai assinar o papel que tanto espera. Aleluia, porque é provisão, é providência de Deus. Deus está providenciando um milagre na tua vida. O milagre que o inimigo disse que você não ia receber, que o inimigo decretou que você não ia ganhar. Deus está dizendo: quem dá a última palavra sou eu, não é o homem. Quem dá a última resposta sou eu. Não é advogado, não é promotor, não é juiz. Então acredita que eu estou escrevendo uma nova história na tua vida. A partir de agora, você vai viver o novo de Deus na tua vida. Oh, glória! Vem comigo, glorifique, exalta o Senhor. Ele é digno. Dá um glória a Deus aí, juntamente comigo. Exalte a Ele, a paz do Senhor. Glorifica o nome dEle.
façúria. Calabander, Galabranda, Yosebi Nalamanaraya, Naraga, Suri Calamanderga. Estão dizendo acabou. Estão dizendo não tem jeito. Se não tivesse jeito, Jesus não tinha permitido você chegar até aqui. E se você chegou até aqui, é porque Ele permitiu. Que o melhor tempo é o tempo da dor. Que é onde você aprende a adorar de verdade. É onde você aprende a clamar a Ele verdadeiramente. Como Jó aprendeu na dor. Mais ainda, porque era homem íntegro, era homem reto. Mas Jó entendeu uma coisa, que às vezes o inimigo não está longe, ele está perto. Porque quem viveu o tempo todo do lado de Jó, viu Jó sendo próspero, manda Jó amaldiçoar Deus e morrer. A palavra é esta. Quem quer ver teu bem, vai te aproximar de Deus, vai te aproximar do céu, não te distanciar dele. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe, meu irmão. Se eu fosse charlatão, eu tava te pedindo dinheiro, não te pedi R$1. Quem me sustenta é Deus. Viu, Edi Carlos? Eu não pedi R$1 pra ninguém. Tem um Deus que me sustenta. Eu me sustento. Eu corro atrás. Eu trabalho pra isso. Agora sustenta. Viu? Viciado. Deus tá de olho. Ele tá vendo. Viu? Sai da pornografia, apaga a prostituição do teu telefone. Para de trair. Seja honesto. Seja homem certo. Sai do pecado. Jesus te ama, Ele te chama. Eu não estou pedindo nada para ninguém, mas eu estou dizendo algo. Que o deserto, ele ensina. O deserto não é para matar. O deserto é para ensinar a pessoa a viver. E não se preocupa, Giane, porque na hora certa Deus vai mandar a recompensa para a tua vida. Na hora certa Ele manda dizer que vai chegar aquilo que Ele te prometeu. E você vai ver, você vai cantar o hino da vitória. Você vai dizer que só Ele é Deus. Porque porta que Ele abriu, o diabo não fecha. Mas porta que Ele fecha, ninguém abre. E Ele manda dizer: eu permiti portas se fecharem. Eu permiti pessoas saírem da tua vida, para que meu nome fosse glorificado. Mas eu trouxe aqueles que são certos para próximo de ti, diz o Senhor. E Deus ainda manda te dizer mais. Se eu estiver mentindo, tu pode me cortar agora. Que Ele colocou a chave nas tuas mãos. E essa chave ninguém pode tomar. É tua. Ele manda dizer que Ele vai tirar a capa de alguém para você saber que Ele é Deus. Oria calabandéria. Ele é bandeira que ela é façúria. Ele vai arrancar sim, para mostrar que Ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. E Ele manda te dizer ainda mais: farei justiça. Tu vai se sentar na mesa, porque a justiça pertence a mim. E ouça, que vai te pedir perdão aquele que te machucou, que te magoou. Libere o perdão, para que Cristo trabalhe na tua história. Deus manda dizer uma dimensão muito grande. Há uma história muito grande.
para ele concretizar na tua vida. Daqui a pouco, ainda não tá na hora não. Eu vou tomar na hora de dormir, viu? Que Deus te abençoe. Endemoniado, filho das trevas. Que Deus abençoe a tua vida. Mas não esqueça que o milagre vai acontecer e a tua história vai se concretizar na hora certa. Viu? E o que me chamou de louco, eu sou louco mesmo por Jesus. Agora aguarda. Espera. Porque tua capa também vai cair. Falso. Filho de Belial. Adorador de Baal. Incrédulo. Deus vai ter um encontro particular contigo. Para tu saber que Ele é Deus. Viu? A capa cai. E quando ela cair, tu vai se lembrar dessas palavras. Porque eu vejo grade na tua vida. Para tu entender, nada passa despercebido dos olhos dele. Viu? A tua capa vai cair na hora certa. Se prepara, porque vai vir grade para a tua vida. Ah, eu sou santo. Viu? Ah, mas eu tô entregando o recado. Eu tô dizendo, porque se acha santo para me julgar, mas vive enfiado, viciado em jogo, viciado em pornografia, vive se masturbando e quer ser santo. Coloca a tua vida primeiro em ordem, antes de vir querer julgar alguém. Não julgueis para não seja julgado. Julgou, agora aguenta. Viu? Porque tá vindo, tá chegando. E não vai demorar não, dentro de pouco tempo. Tu vai me mandar mensagem, pedindo perdão e me pedindo oração. Que Deus abençoe a todos. E não se esqueça que o que fizeram no carnaval, a lata de conserva, não é para envergonhar, mas é para honra, não para desonra. Viu? Que Deus abençoe a todos. E você, menino levado, guarda. Deus está vendo tudo. Está nas mãos dele. Que ele abençoe todos. Fiquem todos na paz. Amém? Deus abençoe a vida de todos. Menino levado, filho da treva mesmo, viu? Ainda coloca menino levado. É o filho do cão mesmo.